quando pensa no luto infantil, do corpo infantil, quando a gente pensa no luto dos pais, de filhos, crianças que estão indo embora. E eu queria bater um papo com vocês exatamente sobre essa adolescência, né? A infância que vai embora, o adolescente que fica, é o meu filho, é a minha filha, mas eu às vezes não o reconheço mais dentro daquele corpo que agora tá grande, dentro daquele corpo que agora se acha adulto, mas ainda não é adulto, porque tá numa mistura de meio aqui, meio lá, perdidos ainda, porém com muitos movimentos de certezas, mas ainda imaturos. Eu quero começar essa live dizendo uma frase que eu acho que todo mundo que é pai de adolescente precisa sempre lembrar. Principalmente naquelas horas que a vontade é falar, meu Senhor da Glória, né? E a frase é, eu já fui adolescente. O meu adolescente nunca foi adulto. E por que eu acho importante a gente pensar nessa frase? Eu já fui adolescente, mas ele nunca foi um adulto. Porque o fato dos nossos filhos estarem tomando banho sozinhos, conseguem ligar um fogão sozinhos, conseguem ter alguns movimentos de autonomia. Ao mesmo tempo, eles são completamente imaturos. E quando a gente pensa na nossa adolescência, a gente também consegue olhar para trás e pensar, meu Deus, como eu era bobo nessa época, como eu fazia isso as coisas, como que eu caía nisso, como que eu fiz tal situação, enfim. Então, quando a gente pensa no adolescer, né, nessa fase tão complexa que é esse período, a gente precisa lembrar de alguns lutos específicos que a criança passa ao se tornar adolescente e os lutos que os pais passam, porque é sim um processo de luto. Aquela minha criança começa a ir embora, aquela criança que até ontem eu decidi algumas coisas por ela, hoje ela já tem uma opinião própria. Então eu preciso, enquanto pai, enquanto mãe, me restabelecer diante desse novo, um novo que eu super conheço, mas eu desconheço, um novo que de repente me fala gírias, me chama de chato, me chama de chata, que tem vergonha, que tem vergonha de estar junto, que eu também já passei por isso. E às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, mas a gente fazia diferente. De fato a gente fazia diferente por N fatores, e cada um aqui tem uma história. Mas mesmo a gente fazendo algumas coisas um pouco diferente dos nossos filhos de hoje, de 2025, de 2024, de 2023, nós éramos adolescentes. Nós achávamos que dava conta de tudo. Quais são os lutos necessários que uma criança passa ao se tornar adolescente? Um deles é a perda do corpo infantil. O que quer dizer isso, Daisy? Aquele corpo que podia correr horrores, e o máximo que tinha era um cheirinho de suor, mas chegava a ser até gostoso. Hoje é sovaco, hoje é fedor. Aquele corpo de criança que não ficava com os cabelos oleosos. Aquele corpo infantil que tinha uma pele lisinha e não mais cheia de espinhas, que não tinha pelos pubianos, que não tinha cheiro tão intenso, que tinha uma inocência da vida. Esse corpo infantil, ele precisa morrer para dar espaço para um corpo quase de adulto, porque ainda não é um corpo de adulto, é um corpo que está num processo de transição. Quando a gente fala da infância que foi embora, todo mundo que tá aqui, que é adulto, eu tenho certeza que às vezes tem aquela saudade gostosa de alguma coisa da infância, tem aquele período delícia de, nossa, eu fazia isso, eu brincava daquilo, eu ficava até das broncas, né? Outro dia meu filho falou uma coisa assim, mãe, a vida é muito difícil porque a gente tem muita prova e eu não gosto do professor X. Daí a gente pensa, né? Mas que saudade do tempo em que o nosso problema era a prova, né? Era se eu ia saber ir bem ou não, se eu ia saber colar certo ou não, se eu ia saber fazer a matéria correta, se o professor ia gostar de mim ou não. E a gente sabe que a vida de adulto, ela vai aparecendo tantas outras coisas que a gente vai até esquecendo desta época de descobertas.
E aí, quando os filhos se tornam adolescentes, às vezes a gente não sabe como se comportar com eles, porque os nossos problemas são tão mais pesados que quando ele vem contar, mãe é minha amiga, passou o recreio com a outra amiga, eu não sou mais amiga dela, a outra eu briguei por causa disso, porque a outra é uma metida, porque o outro é um chato, porque o fulano não olhou pra mim. A gente às vezes desqualifica esses comportamentos, porque a gente pensa assim, ai, que bobeira. Não é bobeira, é a história de vida deles. E pra gente se conectar com os nossos filhos nesta fase de afastamento, é necessário me interessar pelos assuntos que eles me contam. Por mais bobos, por mais sem graça, por mais irrisório que seja. A gente precisa se conectar. Os lutos necessários que uma criança passa para se tornar adolescente, então, são a perda do corpo infantil, que é esse corpo que agora tem cheiro, esse corpo que agora tem reações, esse menino que de repente tá conversando do nada e de repente o seu pênis está mexendo, e aí ele não tem controle sobre isso, e até então antes ele não lembrava sequer, né, a não ser na hora de fazer xixi. Então, esse corpo que agora tem cheiro também tem uma outra relação, a outra questão do luto infantil, né, nessa transição da adolescência, é a perda da identidade e do papel sociofamiliar infantil. Quem eu sou agora? Quem eu sou? Eu sou o filho da fulana, eu sou o filho do ciclano, mas eu ainda tô perdida aqui no meio, eu ainda tô perdido. Porque para algumas coisas eu sou adulto, para outras coisas eu sou uma criança. Para ir buscar alguma coisa na casa de alguém que é aqui do lado, eu posso ir porque eu já sou grande. Mas para ir na festa, eu sou uma criança. Então, a cabeça fica oscilando. E oscila também para os pais. Oscila muito para os pais. Por quê? Porque eu não sei mais se eu reconheço. E aí começo a perder a identidade daquele filho. Aquele filho que talvez era quietinho, comportado, obediente, agora começa a bater porta. Agora começa a me chamar de chata. Eu sempre gosto de lembrar que quando os filhos chamam a gente de chatos, quem aí já teve filho que chamou você de chato? Eu sempre falo assim, isso é muito bom. Porque pai e mãe preocupados são aqueles que são chatos de vez em quando. São aqueles que pegam no pé, aqueles que falam, não, você não vai, porque não é o lugar adequado para você. Não, você não pode, porque não é legal isso para você. Então, às vezes, a gente ser pais chatos é importante. É importante, sim. Porque quem a gente vai ser se eu fizer tudo o que eles quiserem? Eu sou só uma amiga legal? E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns podem até ficar um pouco chateados com o que eu vou falar. E não precisam concordar comigo, tá tudo bem, tá? Não precisa me mandar um monte de bombardeio depois dizendo, eu não concordo com você. Ai, gente, tá tudo bem, não precisa concordar não, tá tudo certo. Mas eu penso que a gente precisa ter definido os nossos papéis com os nossos filhos, de todas as idades. E se o meu papel é o papel de mãe, o que faz uma mãe? Mãe é aquela que orienta, aquela que conduz, aquela que acolhe, que traz o aconchego, é aquela que diante das situações difíceis eu posso correr para ela porque ela vai estar ali me olhando, né? Eu sempre gostei muito de uma frase assim, os meus filhos correm de mim ou correm para mim? E essa frase eu acho muito forte. Meus filhos correm de mim ou os meus filhos correm pra mim? E eu, né, no meu processo de mãe e não de psicóloga dos meus filhos, porque eu não sou psicóloga dos meus filhos, para eles eu só sou mãe, cheia de defeitos, de dificuldades, mas assim, não cheia de culpas. Por que não cheia de culpas, sendo que quase todas as mães têm 1000 culpas? Porque eu sei que eu faço o meu melhor com aquilo que eu tenho no momento. Tem dias que eu tenho uma paciência de Jó. Tem dias que eu tô enlouquecida. Como muitas mães, tô exausta, tô cansada, já falei 1 milhão de vezes, não me obedeceu. Então, eu faço o que eu dou conta com aquilo que eu tenho, tentando fazer o máximo que eu posso. E quando a gente pensa nesse movimento, né, eu penso muito de identificar qual é o nosso papel. E quando eu pergunto qual é o nosso papel, porque eu sei que às vezes algumas mães, é isso que eu quero dizer, que talvez vocês não concordem, insistem em dizer, eu quero e serei a melhor amiga da minha filha, a melhor amiga do meu filho. Eu gosto de trocar um pouco essa frase. Eu quero ser, e queiram ser,
bons amigos dos filhos. Cuida com o melhor amigo. Porque se eu sou só a melhor amiga, quem que vai ser a mãe dos meus filhos? Porque existem algumas coisas que a gente não precisa contar para a mãe, e a melhor amiga até vai saber, mas existem algumas coisas que a melhor amiga não tem obrigação de fazer e que a mãe tem, de orientar, de cuidar, de conduzir. Desde eu posso ser uma mãe e uma boa amiga, eu acredito que sim, essa é a ideia, a gente tenta pelo menos, né? Mas sem disputar com as amigas. Eu vejo às vezes algumas mães disputando, eu quero ser loucamente a melhor amiga, eu não quero que nenhuma outra melhor amiga seja amiga das minhas filhas, né? Dos meus filhos. Tem coisa que a gente não dá conta, gente. Da mesma maneira que quando eu escuto alguma mãe falando assim, não, meu filho não precisa de amigos para brincar porque eu brinco com eles. Não, gente, não. Uma criança, se ela pega, sei lá, qualquer objeto na mão, vou pegar aqui esse colírio. Essa criança acha que isso aqui é um avião, ela acha que isso aqui é um avião. Eu, adulto, finjo que isso aqui é um avião. Eu nunca mais vou ver isso aqui com avião. Por quê? Porque no meu corpo infantil, a fantasia de imaginar coisas morreu. Outra criança vai brincar comigo, como se isso aqui fosse um avião. Então é por isso que uma criança precisa de outra criança para brincar. E que eu posso fazer o máximo que eu puder por esta criança. Eu nunca vou falar na mesma linguagem. A mesma coisa no processo da adolescência. Existem algumas coisas que tem na adolescência que eu nem me lembro mais. Existem algumas emoções que eu nem vivo mais. Por quê? Porque eu já estou em outro patamar. Aquele mocinho tá aqui. Ai, meu Deus, ele tá chegando. Ai. Essa coisa toda da adolescência, dessa descoberta do corpo infantil, do corpo que não é mais tão criança, de quem eu sou. A gente, enquanto adulto, a gente vai perdendo. A gente vai, né, os boletos vão nos direcionando para outras coisas e a gente perde esse corpo infantil. Então, o quanto a gente precisa trabalhar com direcionamentos para os nossos filhos. Outra perda, outro luto necessário das nossas crianças é a perda dos pais na infância. E essa é aquela que dói na alma. Por quê? O que é isso, Daisy? A criança, quando é pequena, os pais são para ela. Os pais são para elas aquele top das galáxias. Meu pai falou, é lei. A criança, ela olha pro pai, ela chama o pai para tudo, ela quer rica, rica, rica. Quando esse corpo começa a entrar num processo de adolescência, o que ocorre? Aqueles pais heróis começam a deixar de ser heróis. Aqueles pais que eu imagino como grandiosos. Não acredito, minha mãe é só humana. Meu pai é só um humano. E como humano, puxa que chato, tem um monte de erros, tem um monte de defeitos e tem coisas que eu não admiro. E cadê os meus heróis? Eles não estão mais aqui. Nesse processo de afastamento, porque daí o que acontece? Como eles não são mais heróis, eu me afasto dos meus pais. Só que para dar conta disso, de quem eu sou, eu vou me juntar às pessoas do meu grupo, dos meus pares. É por isso que a maioria dos adolescentes, eles andam meio em bando, né? Andam em bando eles juram que fazem mil coisas. Uma vez eu fui no cinema, eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais vou no cinema na quarta-feira. Nem sei se existe isso ainda, porque eu nunca mais fui mesmo, né? Na quarta-feira tinha lá desconto pros adolescentes. Ou para estudantes, sei lá. Eu não lembro que filme que era, só sei que assim, tinha as tribos, né? Porque adolescente ele anda em tribo. Dos meus pares, meus grupos parecidos. Então tá todo mundo de marrom, vamos usar marrom. Tá todo mundo de preto, vamos usar preta. Todo mundo é Barbie, nós vamos ser igual Barbie. Todo mundo, então eu preciso de uma identidade, quem eu sou. E eu nem sei quem eu sou. Então ele passa por uma turbulência aqui de vários grupos diferentes. Eu lembro que esse dia eu tava no cinema e aí passou uma cena engraçada do filme. Sempre tem no grupo um líderzinho, né? Aí o tal do líderzinho começou a rir. Deu aquela gargalhada alta que o cinema inteiro escutou. O que é que os coleguinhas fizeram? Riram da risada do menino. O que aconteceu? O outro grupo, não vou deixar barato, né? Teve lá um engraçadão que deu uma risada mais alta ainda. Aí todo mundo riu. O outro grupo vai deixar barato? Volta pro grupo 1, dá uma outra gargalhada. E aí começa aquela competição mais idiota do mundo de qual grupo é mais potente. Isso é da adolescência.
Esse movimento de quando eu estou com os meus amigos, eu sou o cara, eu sou o legalzão. Mas aí quando tá com o pai e com a mãe, né? Tá lá. Então, esse processo né, desse movimento é muito doloroso, inclusive para os pais. A adolescência, que é esse final de infância, introdução para a vida adulta, ela é dividida em 3 fases, algumas já dizem até mais, pré-adolescência, adolescência e adolescência madura. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela diz que a adolescência é o período de vida que se estende dos 10 aos 19 anos. Já o Estatuto da Criança e Adolescente, eles trazem como um período de vida que se estende dos 12 aos 18 anos. E aí, se a gente for mais além, né, gente, a gente tem um monte de adolescente aí, bem grande, com 40, se comportando igual adolescente, né? Que não amadurece, que não vai pra vida. A pré-adolescência, que vai mais ou menos aí dos 9, 10 anos, depende muito de cada um, até os 12, 13. A adolescência propriamente dita, que é mais ou menos dos 12, 13, até mais ou menos dos 16, 17. E a adolescência madura, que é mais ou menos a fase dos 17, 18, até os 24, 25 anos. Nessa fase da adolescência madura já entra o período de descobrir o que eu quero ser quando crescer, porque agora já tá na hora de crescer. Mas essa pré-adolescência é uma descoberta inicialmente do meu corpo. Na adolescência eu já sei qual é o meu corpo, eu já tenho algumas coisas, já quero um direcionamento. Aqui o afastamento de pai e mãe é maior ainda. Por quê? Porque eu já não acho mais interessante o que eles falam. Eu lembro de uma vez um professor que ele deu um exemplo muito assim, que a menina pequenininha nasceu e vivenciava os seus, tudo igual a mãe. A mãe usava o laço cor-de-rosa, ela usava o laço cor-de-rosa. A mãe fazia o penteado X, ela fazia o penteado X. Aí essa criança foi crescendo. Com o tempo, ela já foi querendo escolher os seus próprios penteados, escolher as suas roupas, os seus laços, mas ainda estava toda bonitinha como a mãe escolhia e fazia e conduzia. Quando entra numa pré-adolescência, a mãe quer que usa laço, não vou usar. A mãe quer que usa rosa, eu vou usar preto. E depois, porque eu preciso ir contra. E por que o adolescente precisa fazer esse movimento, gente? Isso é neurológico, isso faz parte da evolução. Eu vou contra pai e mãe na adolescência, porque ao me distanciar eu consigo descobrir quem eu sou. Porque quando nós somos crianças é tudo tão misturado, eu sou um pouco minha mãe, eu sou um pouco meu pai, enfim, que tá tudo bem. Quando eu me torno adolescente, eu quero saber na fila do pão quem eu sou, o que eu sou aqui. Então é como se eu precisasse fazer esse rompimento para me descobrir e depois eu volto. E esse voltar, ele acontece sim. A gente volta pros pais, a gente volta, né? Quando se tem uns pais bons, a gente volta. Mas nunca mais como super-heróis. Nunca mais. Eu, adulto, vou olhar para os meus pais e pensar, meu Deus, eles são perfeitos. Por quê? Porque agora a gente já sabe que eles são só humanos. E como humanos, puxa vida, tem vários erros, vários acertos, mas vários erros. E todos nós, como pais e como filhos, vivenciamos isso. Todos nós temos primeiro esse afastamento e depois a gente volta novamente com uma outra visão, com outro movimento, com outras questões de olhar para a vida. Já não mais aceitando tudo como antes, né? Então eu sou a menininha que usa o laço rosa, depois de adolescência eu vou usar só o preto. Preto, com caveira, tudo do contra, tudo que minha mãe detesta. Depois eu até volto pro laço rosa, pro laço talvez, mas não mais rosa, talvez verde, talvez lilás, mas não mais igual. Então, esse processo todo do adolescer, que é um processo de despedida dessa infância, dessa inocência. E aí, claro, começam as dificuldades da vida, né? A música A Criança Que Eu Fui Um Dia, hoje vem me visitar, ela diz claramente, quando eu era criança as coisas tinham mais graça, quando eu era criança as coisas eram mais leves. É verdade. E quando os filhos são crianças, a gente também consegue se conectar muito mais. Eu lembro quando os meus filhos eram menores, agora eu tenho adolescentes em casa, e estou passando por esse processo de luto mesmo, de ver os meus filhos crianças irem embora, mas recebendo aqueles adolescentes também com uma forma muito amorosa, das descobertas que eles estão vivendo.
Eu lembro quando eles eram menores, meu pai falava assim, aproveita enquanto você consegue carregar pra lá e pra cá, aproveita enquanto eles ainda estão junto com vocês. E eu realmente sinto que aproveitei o máximo que eu podia. E sim, agora já não querem mais ficar tanto com a gente. Esses dias fiz meu filho passar vergonha. A gente tava passeando, nem sei se foi no shopping, acho que foi no shopping. E aí ele não quis mais me dar a mão. Como assim, menino? Você não vai me dar a mão? Você tá doido? Deu me dar essa mão aqui. Não, mãe. Deu, viu, me dar essa mão, senão vou fazer você passar vergonha. Aí ele, você não tem coragem? Ai, que tadinho. Ele vai falar isso pra mim. Gente, esse menino aqui, ó, é meu filho. Mãe, você tá louca, para aqui. Né? E ele dava aquela mãozinha. Eu falei assim, me dá a mão aqui, piá. Mas é claro que eu entendo que isso é normal. Eu tirei sarro dele, brinquei com ele, enfim, numa conexão boa, não foi ruim. Até porque eu entendo que esse é um processo que é dele. É um processo que faz parte da vida dele, que faz parte da vida da minha filha. E eu pretendo estar aqui, porque sim, aquela frase, os meus filhos correm de mim, ou os meus filhos correm pra mim, é algo que me move em relação a esse processo de infância, esse processo de construção do adolescer, esse processo de quem eu vou ser. Eu sei que eles não vão me contar tudo, e acho que isso faz parte do processo. Mas eu espero, de verdade, espero poder acertar nisso, e se eu errar, eu também vou tentar consertar o máximo que a gente pode, porque como eu disse, dos meus filhos eu não sou psicóloga, eu só sou mãe. E eu espero que eles possam contar comigo em algumas situações, principalmente aquelas que a gente precisa ter um adulto para nos orientar. Porque é muito difícil, o adolescer é muito difícil, e a gente adulto esquece disso, a gente menospreza as emoções dos nossos filhos, porque elas são bobas. Mas elas não são bobas, elas são da idade. Elas são desse processo, elas são desse movimento, elas são desse adoecer. Porque é uma adolescência que os lutos vão acontecer, as dúvidas vão ficar. Cadê a minha infância? O que é que tá acontecendo com as minhas emoções? Uma hora eu tô super feliz, outra hora eu tô bicudo, né? E aí a gente vai se perdendo um pouco. Então é muito fácil os pais se afastarem. Para quem me segue sabe que eu vira e mexe, tô indo para alguns colégios, né, algumas cidades, enfim, ministrar cursos, palestras para escolas, para os professores e para os pais. E uma coisa que eu vejo, infelizmente, em todas as classes sociais, não é só do mais classe A, ou classe B ou classe C, em todas. Quando são crianças, os pais aparecem na escola. Vão lá na escola, estão lá, firmes e fortes, fazem reunião, bonitinho, papapá. Quando o filho começa a ficar maior, quando ele começa a crescer mais, é como se ele não precisasse mais de mim. E aí os pais somem das escolas. Somem das escolas no sentido de, agora ele já se vira. Porque é isso, a gente às vezes acha que porque agora já sabe tomar banho sozinho, não precisa mais da gente. Porque agora já sabe de algumas coisas, não precisa mais da gente. E aqui, nesse corpo infantil que vai embora, vem um corpo novo. Um corpo novo, cheio de dúvidas. Esses dias uma pessoa me falou assim, os adolescentes de hoje, eles são muito mais sexualizados porque eles fazem muitas perguntas sobre o próprio corpo, coisa que antigamente não existia, as dúvidas. Então, como não, gente? Eu lembro da minha 6ª série, que é 12 anos, da gente ter foi uma vez uma professora, uma profissional contratada lá para fazer uma palestra sobre sexualidade. E eu lembro que ela deu um bilhetinho para os adolescentes escreverem, para os alunos escreverem dúvidas. Ela não conseguiu responder todas, de tantas dúvidas que tinha. Então, assim, calma, gente. A gente esqueceu o que é ser adolescente, porque vieram outras coisas. Mas os nossos filhos estão em descoberta. Descoberta de um corpo, descoberta de uma emoção, descoberta de sensações estranhas, de coisas boas e de coisas ruins. De dores que eles não tinham contato e agora eles têm. Para quem eles vão falar as suas dores se a gente não estiver junto? Para quem eles vão contar sobre as suas coisas se eu estiver tudo brigando com eles? Para quem eles vão sorrir? Para quem eles vão chorar? Para quem eles vão pedir colo?
E uma coisa importante, tá? Às vezes eles vão pedir pra gente, às vezes não. Uma vez eu conversando com uma terapeuta, enfim, bem experiente, ela falou uma coisa que é muito verdade. Na adolescência, a criança se afasta um pouco do pai e da mãe para saber quem ele é. Só que ele gosta de ouvir os adultos. Só que, às vezes, esses adultos que eles gostam de ouvir não é do pai e da mãe. Não são esses, são outros. Então, e essa pessoa me deu uma dica assim, sempre quando seus filhos crescerem e forem adolescentes, tenha junto com você pessoas de sua confiança para que possam falar a mesma linguagem que você, para que eles possam ouvi-lo. Porque você pode ser psicóloga, psiquiatra, ou pode ser o papa. O seu filho não vai te ouvir, porque naquele caso você só é a mãe. É só a mãe, né? Mas a mãe, eles não escutam, eles escutam qualquer pessoa de fora. Às vezes eu converso quando eu atendi adolescentes, hoje eu não atendo mais, eu sempre falava pros pais, olha, eu talvez vou falar coisas que é o que vocês falam. Mas eles não vão escutar vocês. E não é porque a minha fala é melhor do que a sua, porque não é, porque a hora que eu tiver os meus filhos, eles não vão me ouvir. Por quê? Porque é o pai e a mãe falando. E é um processo neurológico bem desse movimento de que saco, pai e mãe. Eu preciso me afastar um pouco deles para saber quem eu sou. E é por isso que às vezes você fala. Vem, e eles assim, ai mãe, vem alguém de fora, fala a mesma coisa. E ainda ele chega pra você e fala assim, mãe, você acredita que o fulano falou tal? Você quer falar, meu Deus, não é possível, né? Então que a gente possa ter alguns aliados aí, amigos, compadres, colegas, familiares, que pensem como você, que fale uma mesma língua parecida com você, para que você possa, para que essa pessoa possa ajudar você nesse processo de educar nessa fase. Porque a gente não pode, gente. No luto, às vezes a gente quer fugir. E é isso que às vezes a gente como pai faz. Ai, não quero mais esse filho adolescente, eu quero meu filho de volta. Aquele, criança, que me achava linda, que me achava super-herói. Aquele. Não existe mais. Aquele, nunca mais. E é por isso que quando a gente tem filhos pequenos, a gente precisa aproveitar horrores. Aproveitar para passear, aproveitar para viajar. Aliás, minha gente, se você tem criança pequena, aproveita para fazer viagem enquanto eles não pagam. Porque o tal de ter criança grande, que pagam tudo igual, 0 a 0, não é fácil, né? Não é fácil. Porque, enfim, eu falo que na minha casa, pelo menos, tudo dobrou. Então a gente saía para jantar, era 2, agora são literalmente 4. Vamos fazer uma viagem, geralmente as poltronas no avião ou em um lugar, ônibus, enfim, era 2. Mas quando a gente pensa em hotel, era 2, agora são 4, né? Então fica bem complicado. Olha aí, Giovanni, que legal. Eu sou a professora Marciana. Marciana, legal. Nos vemos em Pena do Oeste. Isso mesmo, gente. Hoje eu fui pra Santa Teresa, aqui pertinho. Amanhã eu vou pra Pérola do Oeste. Que honra poder estar com vocês. Voltar para essa cidade, né, de vocês. Eu já fui, eu falo que eu amo quando eu sou chamada para ir nos municípios, mas eu amo mais ainda quando eu sou recontratada para ir novamente. Então é uma delícia poder voltar. Nem sei quando foi o ano que eu fui, mas acho que já faz uns 2, 3 anos. E vou estar voltando aí com vocês. Que honra. Então é isso, minha gente. Que a gente possa, enquanto pais de adolescentes, ter muita paciência, ter muita sabedoria. E principalmente lembrar, né? Eu já fui adolescente. Eles nunca foram adultos. Então existem algumas coisas que eles não sabem. Mas agora, como mãe e Uber, que sou, como muitos, eu preciso buscar a piazada, que tá um no futebol, um no tênis. Então volta ali, corre não sei aonde, enfim, porque faz parte. Beijos, beijos, beijos. Boa noite, bom descanso. E que a sabedoria faça parte do nosso existir todos os dias, nessa difícil missão de maternar e paternar. Beijo, beijo.